então. Bom, como o Gilberto falou, eu já vou até projetar aqui para vocês. Ah, tu tem que me habilitar, Gilberto. Tem que deixar eu projetar. Falando um pouquinho de mim, gente, então, eu me formei em fisioterapia já tem 16 anos, depois em educação física, e hoje também ministro disciplinas na enfermagem e na psicologia. Eu venho de uma família que sempre primou pela saúde, né? Então, meu pai era farmacêutico, meu irmão também, e o meu pai, como farmacêutico, era daqueles farmacêuticos antigos que ainda manipulavam o medicamento, ele já trabalhava, já conhecia os óleos essenciais e trabalhava não só com óleos essenciais, mas também com florais de Bach, ele trabalhava com manipulações naturais. Isso me trouxe já de base o que hoje a gente vê muito forte e onde eu acredito que deve estar mesmo a orientação da promoção da saúde, que é a saúde integrativa, que é como trabalhar, então, a nossa saúde de forma integralizada, pensando na gente como um todo, né? Então, nós somos corpo, somos mente, temos um lado espiritual que também precisamos dar conta, né? Também precisamos dar atenção. Mas hoje aqui eu vim falar, então, do presente que a Terra nos deu, que é a nossa natureza, onde nós temos diversas plantas que produzem óleos essenciais. Então, para quem ainda não conhece os óleos essenciais, eles são extratos, são substâncias químicas voláteis retiradas de algumas plantas. Essas plantas produzem esse óleo essencial como fator de defesa, é o sistema imunológico da planta, e também como fator hormonal. Então, esses compostos aromáticos, na verdade, eles são compostos químicos riquíssimos, complexos, e que agem no nosso corpo de diferentes formas, nos ajudando a tratar diferentes problemas. E eu vim falar um pouquinho, então, desses benefícios, de como usar alguns desses óleos. E nós temos, então, alguns kits, que são os kits de cadastramento. E quando a pessoa adquire um kit de cadastramento, ela recebe 12 óleos. E, em geral, quando se recebe a caixa com os 12 óleos, se pergunta, e agora? O que eu faço? Bom, primeira coisa, eu quero parabenizar quem tomou a iniciativa do uso dos óleos essenciais, e o meu parabéns é em relação ao autocontrole, ao empoderamento que nós podemos ter em nos ajudar, e nos ajudar de uma forma natural, uma forma que tenha menos efeitos colaterais e que, de fato, nos traga benefícios mais gerais. Por que eu estou falando isso? Porque a gente sabe que hoje, na nossa cultura, é muito frequente que se use a automedicação. E a automedicação, ela nunca foi recomendada. Mas, em geral, quando nós temos um problema específico, a gente vai na farmácia e compra algum medicamento. Esse medicamento é composto por substâncias sintéticas e essas substâncias, elas trazem alguns efeitos no nosso corpo, efeitos não desejados. Diferente disso, vem então a nossa farmacinha natural, que é composta pelos óleos essenciais. Então, eu vou falar desses 12 óleos que podem compor como se fosse uma caixinha de emergência e de atendimento diário, de cuidado diário com a nossa saúde. O tempo de ação dos óleos dentro do nosso corpo é muito rápido. Então, assim, uma outra quebra de paradigma que a gente enfrenta eu já ouvi de algumas pessoas, eu comprei o óleo, mas eu não me dei bem, porque me disseram para eu tomar 2, 3 gotas e eu tomei 15. De uma vez só. Calma aí, por que tu tomou 15? Porque geralmente se toma de 15, 20, 30 gotas, né, de um medicamento. Gente, não é medicamento. O óleo essencial, ele é extremamente eficiente e ele é extremamente concentrado. Então, de fato, poucas gotas vão fazer um efeito muito intenso no nosso corpo. Isso acontece, gente, também, para vocês terem uma ideia dessa eficiência, né?
porque em 22 segundos, quando eu inalo um óleo essencial na concha da mão, por exemplo, ele leva só 22 segundos para entrar em contato com o meu cérebro. E aí lá ele já vai atuar, a gente até viu ali no vídeo, ele vai atuar primeiro na parte do sistema límbico, que está relacionado às nossas emoções. Depois disso, gente, em 2 minutos, ele já está circulando na nossa corrente sanguínea, esses componentes do óleo essencial. E em 20 minutos, ele consegue atingir todas as células do nosso corpo. Os óleos essenciais da doTERRA, eles vêm com alguns símbolos. Esses símbolos já dão a indicação da forma de utilizar esse óleo. Por quê? Porque nós temos 3 formas básicas de utilizar o óleo. Da forma aromática, a forma tópica e a por ingestão. Então, aqui eu já tenho a indicação. Se um óleo ele vier com o selo do A, ele é próprio para uso aromático. Todo óleo essencial é próprio para uso aromático. Quando ele vem também com o símbolo do T, ele é próprio para uso tópico. Quando ele vem com o símbolo I, próprio para ingestão, para uso interno. Além desses símbolos, a gente ainda tem o N, que significa que no uso tópico, o óleo não precisa ser diluído. O D, que vem inclusive em vermelhinho, ele indica que esse óleo essencial precisa ser diluído para ser passado na pele. Por que às vezes isso ocorre? Por que dessa necessidade? Porque o óleo essencial é tão concentrado que, dependendo da composição dele, ele pode, sim, se não for diluído, causar alguma irritação. É uma irritação temporária, mas é um pequeno desconforto que a gente pode evitar usando um outro óleo vegetal que vai funcionar como um óleo carreador. Inclusive, é muito bacana usar esse óleo carreador, porque ele vai aumentar o tempo de ação do óleo essencial no meu corpo. Porque ele vai aumentar o tempo que esse óleo essencial fica na minha pele. Se eu não usar o óleo carreador, o óleo essencial ele evapora bem rápido, porque ele é muito volátil. Então, se eu quero um efeito prolongado, mesmo que não seja necessário diluir, eu posso diluir esse óleo para ter esse efeito por mais tempo. E o S é a indicação de que esse óleo precisa ser diluído apenas para pele jovem ou sensível. Então, a gente lembra que sempre diluímos os óleos para ser usados em crianças, por exemplo. E outra dúvida que geralmente o pessoal tem na hora de escolher um óleo é em relação ao tamanho, ao volume, né? Então, nós temos na doTERRA 3 apresentações dos óleos essenciais, o de 15 ml, o roll-on com 10 ml e o pequeno, que é 5 ml. 5 ml representam 85 gotas e o de 15 ml, aproximadamente 255. Bom, e como é que eu faço, então, o uso dos óleos essenciais? Gente, a forma aromática ela é muito agradável. Então, a forma aromática pode ser por inalação direta na concha da mão. Eu posso passar em regiões próximas e quentes, geralmente atrás da orelha, nos punhos, se eu levo bastante as mãos ao rosto, na nuca, isso para estar sentindo o aroma e ter, então, os benefícios aromáticos do óleo. Eu também posso usar um difusor ultrassônico. Vou mostrar para vocês, acho que aparece. O meu tá lá, ele tá ligadinho agora ali. Então, esse difusor ultrassônico, a gente coloca água dentro dele, pinga as gotinhas do óleo e deixa funcionando por 3, 6 ou 12 horas. Outra forma de se usar o óleo essencial é por ingestão. A ingestão, gente, a mais simples de todas é pegar um copo com água, pegar o óleo, eu vou pegar aqui o Lemon, porque eu tomo ele todos os dias, pinga aqui 2, 3 gotas, vou pingar 2 e toma. Fica uma água saborizada, aromatizada e terapêutica. Então, essa é uma forma bastante convencional, bastante prática de se consumir os óleos por ingestão. Uma outra possibilidade é colocar dentro de uma cápsula.
A gente compra uma cápsula vazia nessas farmácias de manipulação e coloca, pinga a gotinha ali dos óleos dentro da cápsula e ingere. O óleo também pode ser consumido misturado com um pouquinho de mel, para quem pode consumir o mel. Então, e também pode ser usado na culinária, de preferência na finalização dos pratos. Por quê? Porque o calor ele vai interferir nos efeitos terapêuticos do óleo. Então, o melhor, o mais adequado, seria a gente usar na finalização de alguns pratos, ou então, eu gosto muito de usar óleo na salada, eu misturo com azeite de oliva e tempero a salada, fica uma delícia. Além desses dois usos, temos o uso tópico. No uso tópico também, gente, é uma gama de formas que a gente pode estar utilizando. Então, a gente pode usar em massagens, a gente pode simplesmente passar na região que a gente precisa ali daquele óleo, por exemplo, numa região dolorida, ou em alguma picada de bichinho, queimaduras, enfim, a gente vai fazer o uso tópico direto na região afetada. Ou eu posso fazer o uso tópico, por exemplo, se eu quero trabalhar a minha respiração durante a noite, então tem alguns óleos que eu posso estar colocando no peito, passando no peito, e isso vai me ajudar a respirar melhor durante a noite. Outras formas de se usar topicamente. Gente, tem escalda-pés, o escalda-pés com água morna, mas escalda-pés, spray. Tem algumas manipulações que nós podemos fazer em casa, como desodorantes orgânicos, que é muito bacana. A gente pode preparar cremes para fazer uma massagem nas pernas, para usar nas pernas, para ajudar a circulação. Então, tem muitas possibilidades o uso tópico. Dos que eu vou falar, no uso aromático, todos os óleos do kit que eu vou falar podem ser usados aromaticamente, porém, alguns têm algumas restrições. Restrições, eu não diria nem restrições, são cuidados, né? Então, o uso aromático na palma da mão, a gente tem que cuidar um pouquinho os cítricos, porque os cítricos são fotossensíveis. É o mesmo cuidado que eu vou ter lá também no uso tópico. Então, se eu passar um limão na mão para eu inalar, eu depois vou lavar bem a minha mão e vou cuidar para não expor a minha mão ao sol. Além disso, tem alguns óleos que a gente prefere, que a gente gosta mais, como uso aromático, por causa do aroma, porque o aroma é muito agradável, porque o aroma a maior parte das pessoas gosta. Então, aí entra o lemon, o tangerina, o peppermint, que é o hortelã-pimenta, o brife, o lavanda. Lavanda é muito usada, acabei de usar antes de começar aqui, porque o lavanda acalma um pouco e ajuda a gente a se comunicar. O On Guard, que é o blend, então, do nosso sistema imunológico, e o balance, que é para equilibrar as emoções. Para ingestão, gente, também tem alguns óleos que são mais palatáveis, né? Esses óleos mais palatáveis são os óleos cítricos. Os óleos cítricos, então, do kit são o lemon e o tangerina. Além desses, na ingestão é muito bacana também o peppermint. O peppermint, ele tem, assim, um sabor meio mentoladinho, bem refrescante, mas ele é um óleo bastante forte, então a diluição tem que ser bem grande, né, para a gente estar fazendo a ingestão dele. O On Guard também é um óleo que ele é um mix de óleos, então ele tem cravo, ele tem canela, ele é um óleo muito gostoso para ser adicionado no café, para ser adicionado a alguma cobertura de bolo, fica bem interessante. Para ingestão, gente, o lavanda, o zengeste, o frankincense, a copaíba e a melaleuca, eles têm efeitos bem bacanas por ingestão, mas esses eu recomendo a ingestão em cápsula, ou então numa gotinha de mel, porque são óleos com um paladar um pouco mais forte. Então, nem todas as pessoas gostam, né? Desse gostinho. O uso tópico, gente, para quase todos os óleos essenciais vão ser utilizados de forma tópica, tendo cuidado que no lemon, no tangerina e no On Guard eles são cítricos, o On Guard ele possui laranja também, então ele possui um óleo cítrico, então eu tenho que ter aquele cuidado de a região que eu for passar esses óleos eu não coloco em exposição ao sol, tá?
E o melaleuca é um óleo do kit que precisa de diluição para ser usado em peles sensíveis. Depois eu vou conversar um pouquinho mais sobre isso. E em crianças, sempre diluir o óleo para passar na pele delas, tá? Sempre usar um óleo carreador. Débora, o que é óleo carreador? É um óleo vegetal e precisa ser, gente, um óleo vegetal puro, tá? Então, o que a gente costuma usar? Um óleo que não tem cheiro e ele não interfere em nada nas propriedades do óleo essencial é o óleo de coco. Então, o óleo de coco a gente utiliza bastante, mas é possível utilizar óleo de semente de uva, óleo de abacate, azeite de oliva, então, óleo de amêndoas, um outro óleo vegetal que ajude, então, a passar na pele, né? A diluir o óleo essencial para passar na pele, certo? E agora, então, gente, eu vou compartilhar com vocês algumas características dos óleos, né, desses 12 óleos, e formas de se usar eles no dia a dia. Então, assim, ó, eu vou começar com o Zengest, porque eu, inclusive, estava lendo hoje e estava reforçando alguns conhecimentos que eu já tinha, né, algumas convicções que eu já tinha. Gente, é muito importante a gente tratar do nosso sistema gastrointestinal, porque o nosso sistema gastrointestinal, ele até é considerado, assim, o segundo órgão mais importante, né, o segundo sistema mais importante do nosso corpo. Por quê? Porque ele regula muitas funções, ele regula todo o nosso metabolismo, ele vai regular a nossa absorção de nutrientes, e isso vai interferir no funcionamento de todas as nossas células. Ele vai produzir alguns hormônios que estão relacionados ao prazer, que estão relacionados à sensação de bem-estar, hormônios e neurotransmissores. Ele está, então, relacionado com o nosso sistema imunológico também. Então, o sistema gastrointestinal, eu preciso cuidar dele. E eu cuido como? Com alimentação e também usando o Zengest. Então, o Zengest, ele é bem interessante para ajudar na digestão. Ele diminui situações como azia, cólicas abdominais, constipação. Ele trabalha também sobre gastrite, inchaço abdominal, infecções alimentares, síndrome do intestino irritado. Então, ele dá um bom apoio sobre todas essas questões. Refluxo. O que é interessante do Zengest? É a gente estar associando ele às alimentações, aos horários em que nos alimentamos. Então, a gente pode estar tomando o Zengest de 1 a 2 gotas diluída na água, no mel ou em cápsula, tá? De preferência após se alimentar. Então, após o café da manhã, após o almoço e conforme o jantar também, após o jantar. O Lemon. O Lemon, eu tenho uma relação de amor com ele. O Lemon, gente, ele tem muitas características bacanas. Ele é um óleo cítrico e todo óleo cítrico já por si já tem essa característica de trazer a desintoxicação metabólica, né? Então, ele ajuda nesse processo de desintoxicação. Além disso, o Lemon, ele é antibacteriano, anti-infeccioso. Então, ele protege, nos ajuda a proteger o corpo também. Ele vai trabalhar questões de pedra na vesícula, de gota. Ele também ajuda na limpeza de gengiva, de inflamação da garganta. É um óleo muito bom para o estômago. E aí vem a minha relação de amor com ele, porque eu sofri muitos anos com refluxo e tomando o Lemon, ele conseguiu me dar o suporte que eu precisava e eu não tenho mais refluxo, tomando as minhas 2 gotas diárias, né? Eu, durante o dia, vou intercalando, eu tomo bastante água, isso é bom, é saudável, e vou intercalando alguns cítricos. Além de tudo isso, gente, na parte emocional, o Lemon, ele nos traz um pouco de energia. Então, é um óleo que está relacionado ao bom humor, né? Então, inalado, ele ajuda a melhorar o humor. E tomado na água, a gente primeiro cheira, inala aqui e bebe. É uma delícia. Bom, do lado aqui, então, eu coloquei as principais formas de uso dele. As principais formas de uso é por ingestão e por uso tópico.
tá? E por ingestão, a gente pode estar acrescentando, então, de 2 a 3 gotas em um copo de água, e isso pode ser, esse copo com água, com óleo essencial, ele pode ser tomado de 1 a 4 vezes ao dia. Para a limpeza de gengiva, a gente pode elaborar um enxaguante bucal natural. Então, é só misturar uma gota de lemon a cada 20 ml de água, faz um gargarejo e utiliza como se fosse um enxaguante comum. É possível também, e é interessante, acrescentar o lemon no shampoo. O lemon, ele tem uma característica de diminuir a oleosidade. Então, para quem tem raízes de cabelo oleosa, acrescenta no shampoo que ele vai ajudar a fazer uma limpeza melhor do couro cabeludo. E também é usado para limpeza de superfícies, por ter essa ação desengordurante, né? Então, também pode se misturar com um pouco de água e álcool e fazer aí um produto de limpeza orgânico, né? O tangerina, gente, é um óleo cítrico que está relacionado à parte emocional, ele está relacionado à criatividade, à energia, à motivação. Então, ele é bastante usado com essas finalidades, mas, como ele é um óleo cítrico, ele também está relacionado com essa desintoxicação do corpo, ele ajuda, então, a manter um sistema imunológico saudável, ele tem um alto índice de limoneno, assim como o lemon tem, e isso ajuda na renovação celular, então ele age como antioxidante, e ele também contribui para a parte gástrica. O tangerine, parecido com o lemon, ele vai poder ser tomado, então, de forma por ingestão. Na água, também fica uma delícia, de 2 a 3 gotas, de 1 a 4 vezes ao dia. Débora, eu preciso tomar de 1 a 4 vezes ao dia? Não, vai conforme a necessidade de cada um. Cada um de nós vai ter uma necessidade diferente no uso dos óleos. Então, aqui eu estou mostrando algumas das características do óleo, e se vocês se identificarem muito com essa característica, significa que vocês vão consumir mais desse óleo. Se vocês não se identificarem tanto, vocês vão consumir 1, 2 vezes ao dia. Inalado, gente, então, ele ajuda nessa questão do humor. Inalar ele na concha da mão, pinga e inala ou coloca no difusor. Ele ajuda a controlar o estresse. Ele é um óleo do alto astral, né? O alto astral no sentido, assim, do bom humor. Muito bom, gente, para ser usado com criança, viu? Quando a criança estiver meio rançosinha, assim, bota tangerina. Peppermint. Peppermint é um outro queridinho, né, dos óleos da doTERRA, que é o hortelã-pimenta. E ele é um queridinho porque esse óleo é muito versátil. Ele tem muitas funções. Então, ele trabalha desde a parte respiratória, porque quando a gente inala o peppermint, ele tem uma ação descongestionante, a gente sente na hora essa ação. Então, ele contribui, ele apoia questões alérgicas, questões de sinusite, de rinite, ele vai estar dando um bom suporte para isso. Ou mesmo pessoas que de vez em quando tenham alguma congestão nasal. Além disso, gente, ele atua sobre o sistema gástrico também. Então, ele ajuda a diminuir a azia. Ele pode ser usado também em casos de diarreia, tá? Uma outra função bem bacana dele é que ele é analgésico. Então, em casos de dor de cabeça, é só passar uma gotinha nas têmporas, que se a dor de cabeça tiver origem circulatória, ela vai passar na hora, tá? Às vezes até parece milagre. A minha cunhada, esses dias, estava com TPM e estava com dor de cabeça. E eu dei o óleo para ela e ela estava passando e ela me olhou e falou assim, não. E eu até me assustei, né? O que houve? Ela assim, não, que já passou. Ela nem tinha terminado de passar o óleo nas têmporas e a dor de cabeça dela já tinha aliviado. Então, ele tem uma ação bem potente, é bem interessante. Ele é usado também, gente, em esclerose múltipla, nas questões de esclerose múltipla, porque ele ajuda a ativar a circulação sanguínea.
e também é usado na falta de concentração. O peppermint, eu gosto muito de usar ele de manhã, porque ele me dá um pouco mais de energia e ele me ajuda a me concentrar, tá? Como que a gente pode usar o peppermint? Então, varia um pouquinho conforme o que eu quero dele. Se eu quero trabalhar essas questões intestinais, gastrointestinais, então eu vou ingerir ele. E para ingerir, eu sugiro uma gota apenas num copo grande de água, porque ele é um pouco mais forte, tá? O sabor dele, ou então em cápsula. Para as questões respiratórias, de esclerose múltipla, falta de concentração e para aumentar a energia, a gente inala ele na concha da mão. Coloca ele na mão, esfrega e inala. E depois de inalar, a gente pode fazer um cone com uma das mãos e inspirar pela boca. Isso também alivia as vias respiratórias pela via oral, né? Não é o completo é através da cavidade nasal, mas ele dá um alívio lá na garganta quando a gente inspira pela boca, tá? E topicamente, gente, o peppermint é muito utilizado em shampoos para quem tem queda de cabelo, para ajudar a combater a queda de cabelo. Ele também pode ser usado num spray, então ele misturado com água, formando um sprayzinho para refrescar a pele. Então, pessoas que têm calorões ou para dias muito quentes, é interessante, só não pode borrifar no rosto, porque se ele pegar nos olhos, ele vai arder um pouco. Então, a gente borrifa no corpo, passa, e aí tem uma sensação do geladinho. E também é usado sobre dores articulares e musculares. Topicamente, uso direto na região que está doendo, tá? Na região afetada. O Deep Blue é outro querido meu, meu e dos meus clientes. O Deep Blue, gente, ele é um mix de óleos que foi pensado, planejado para o alívio de dores musculares e articulares. Então, ele vai trabalhar, ele vai dar apoio em questões de artrite, de cãibra, dores nas costas, nas questões de fibromialgia, dor de cabeça, dores articulares, dor muscular, espasmos musculares. E ele é bem interessante também na recuperação da musculatura. Então, quando a gente, por exemplo, pratica uma atividade física, um exercício físico, ou deu uma abusada, né? Fez alguma coisa que estava muito fora da nossa rotina. Para não ficar com a musculatura dolorida, a gente pode estar usando o Deep Blue. Como é que eu uso esse Deep Blue? Eu uso direto na região afetada, e esse uso tópico direto na região afetada, gente, ele pode ser diluído ou não, tá? Então, eu posso usar ele somente o Deep Blue, posso associar, e aí com isso eu vou potencializar o efeito, eu posso associar o Deep Blue com o copaíba, com a lavanda ou com o peppermint, e eu ainda posso criar, eu criei o meu aqui, um Rolon, e tem Rolon da doTERRA, e esse aqui fui eu que criei, porque aqui eu coloquei Deep Blue, copaíba e óleo de coco. Então, quando eu tenho alguma dor muscular, porque como eu dou aula online na pandemia, né? Às vezes eu fico com tensão na cintura escapular e fica mais prático para eu estar usando nesse formato de Rolon. Então, é outra possibilidade. Brief, gente. O Brief é um blend também, então ele é um mix de óleos essenciais que foi planejado para dar suporte respiratório. Então, ele é o blend que vai auxiliar os casos de asma, de sinusite, de bronquite, de rinite alérgica, estados gripais, congestão nasal. Então, tudo que tiver relacionado à parte respiratória. Como a parte respiratória, ela está relacionada com o nosso sistema nervoso, principalmente com estados de ansiedade, então, quando a pessoa tem crises, em geral, ela também tem um quadro de ansiedade associado. O Brief, ele também foi pensado para isso, para ajudar a diminuir um pouco a ansiedade, porque isso facilita a pessoa a respirar, tá? Então, esse blend, como é que eu posso utilizar esse blend? O Brief, ele não pode ser ingerido,
Então, ele vai ser usado ou topicamente ou por inalação. O uso tópico, gente, é de 1 a 2 gotas no peito ou nas costas. Também é possível usar no rosto, mas aí depende um pouquinho da sensibilidade da pessoa, da pele do rosto, tá? Senão também pode diluir ele em umas gotinhas de óleo de coco e tá usando diretamente no rosto. Outra forma de se usar o brief, que é bastante interessante, é por inalação. Como ele vai trabalhar o sistema respiratório, então é bastante interessante que eu inale ele. Como é que eu posso inalar? De novo, na concha da mão, ou então usando um difusor. Se for usar o difusor, a gente coloca no difusor de 3 a 4 gotas, tá? Depende também do tamanho do difusor. Essa indicação de 3 a 4 gotas é para um difusor de mais ou menos 300 ml, que é esse difusor da Doterra, tá? Eu sei que tem alguém aqui no chat, deixa eu ver se... Tá tudo certo. Bom, o lavanda, gente. Lavanda, ele também é outro coringa. O óleo de lavanda, ele já está assim bem comprovada a ação ansiolítica dele, né? Então, ele ajuda bastante a trabalhar as questões de ansiedade. Mas o lavanda vai muito além disso, gente. O lavanda é um óleo maravilhoso para comunicação. Por quê? Porque, em geral, o que nos trava um pouco na comunicação é a ansiedade. Então, eu usei ele um pouquinho antes aqui da gente iniciar. E ele é um óleo que consegue trabalhar também outras questões, como, por exemplo, ele é um óleo utilizado como suporte para hipertensão. Então, para quem tem pressão arterial elevada, pode estar utilizando o lavanda para ajudar a controlar. E ele é bastante utilizado na pele. Então, ele tem ações bem interessantes na pele, tanto de regeneração celular, ele é um cicatrizante também, e ele é calmante da pele. Então, assim, ó, em situações de cortes, de queimaduras, de hematomas, o lavanda é muito bem-vindo porque ele vai facilitar o processo cicatricial. Outro uso bastante frequente, bastante comum do lavanda é em casos de insônia. É para ajudar a dormir. O lavanda, eu brinco que nessa situação de insônia é ame ou, ou deteste, né? Porque é assim, ó. O lavanda, ele funciona muito bem para algumas pessoas nessa questão de insônia, de ajuda, de auxílio a dormir, mas se a pessoa tem muitos pensamentos de noite, isso é bastante frequente, se a gente deita já ainda pensando em muitas coisas, o lavanda não ajuda a dormir. Então, a gente tem outros recursos para dar o suporte para esse sono melhorar. O lavanda, ele tem essa atuação calmante, ansiolítica, mas muitas pessoas utilizam ele durante o dia com tranquilidade e não usam durante a noite, porque à noite ele não dá conta sozinho, né, de dar esse suporte para fazer a pessoa relaxar ao ponto de dormir. Então, gente, isso aqui é muito individual. Para muitas pessoas, o lavanda é o suficiente. Para criança, em geral dorme bem com lavanda, desde bebezinho. A gente faz a diluição, passa no pezinho da criança e isso facilita bastante o sono. É usado, inclusive, em cólicas de bebê. Ele também ajuda a aliviar dores, incluindo cólicas. Só que para outras pessoas é interessante o uso de um outro blend que tem na Doterra, né, também, que é o Serenity, que às vezes vai dar um apoio, um suporte mais completo para essa questão de um sono mais reparador. Como é que eu uso lavanda, então? O lavanda, se eu quero uma questão mais metabólica, então, por exemplo, relacionada à hipertensão, a pressão arterial alta, então eu posso estar ingerindo lavanda. O lavanda pode ser ingerido sublingual, ele pode ser ingerido na água ou ele pode ser ingerido numa cápsula, tá? Aqui, gente, também, sendo sincera, né, vai muito do paladar da pessoa. Então, alguns preferem consumir ele na cápsula, porque não se agradam tanto, porque o lavanda ele vem de flor,
né? O óleo essencial da lavanda, ele vem da parte da flor da planta. Então, ele tem um gosto característico de flor. Nem todas as pessoas gostam desse sabor. Na questão aromática, gente, para as questões emocionais, é inalar na concha da mão. É a forma mais eficiente. Para insônia, pode ser utilizado inalando na concha da mão, pode ser utilizado na sola do pé e também pode ser utilizado no travesseiro, pingando uma gotinha de cada lado do travesseiro, tá? Ele também pode ser utilizado no difusor. No difusor, inclusive, para o casal, quando é casal, é interessante, porque aí os dois já estão juntos tendo o benefício do óleo. O uso tópico, gente. O uso tópico é direto sobre a região afetada. Então, por exemplo, picadas de bichinho, urticária, corte, queimadura, hematomas, tudo isso a gente pode estar utilizando lavanda sobre a pele. O lavanda, se for criança, lembrando que tem que diluir, tá? Senão pode ser passado puro. Agora, gente, vem o balance. O balance, ele também é um mix de óleos, e esse mix do balance, ele foi elaborado para ajudar a equilibrar o estado emocional. Então, o nome já fala, né? Balanço vem de equilíbrio. Aqui, gente, quando é que a gente vai usar o balance? Principalmente para pessoas que têm questões de altos e baixos. Então, aonde tem, assim, um sentimento de ansiedade, de inquietação interna muito forte, mas também uma falta de motivação, uma falta de energia, assim, no sentido de humor, né? Então, ele traz uma tranquilidade para a pessoa, ele acalma internamente e, ao mesmo tempo, ele aterra a pessoa. Então, ele ajuda a pessoa a agir. Então, assim, ó, é um óleo bem interessante em situações extremas ou pessoas que tenham, que já se conheçam e que saibam que são ansiosas, que são inquietas internamente. Às vezes, a aparência, né, não é, mas lá dentro está um turbilhão. Usa o balance. O balance, inclusive, é um óleo, gente, que ajuda também a dormir. Quando a questão da falta da dificuldade do sono está vinculada a esse quadro de agitação extrema, o balance ele também pode ser associado ao lavanda, tá? Pode usar o lavanda e o balance para ter um sono mais calmo. O balance, então, ele também é efetivo em situações, por exemplo, de ataque de pânico, mudanças bruscas de humor, hiperatividade, ele é bastante indicado para criança, para usar com crianças que são hiperativas. De novo, quando a criança, a gente na pandemia, eu tenho ouvido muitos relatos de, por as crianças estarem confinadas em casa, com espaço restrito, elas acabam ficando irritadas, né? Quando a criança está ficando irritada, a gente pode colocar no difusor óleos essenciais, e isso vai ajudar a criança a trabalhar os seus sentimentos, as suas energias. Então, os óleos que a gente pode estar colocando no difusor, eu já falei lá, é o tangerina e o balance, tá? O lavanda também é bem-vindo para a criança. Para os efeitos emocionais, então, gente, inalação, tá? Sempre que vocês quiserem trabalhar efeitos emocionais, trabalhem, busquem a via aromática. Então, a via inalada, tá? Ou na concha da mão ou no difusor. Também pode ser aplicado em regiões aonde eu vou estar sentindo o aroma. Eu estava quase esquecendo, mas uma outra forma de usar aromaticamente um óleo, gente, é usando um difusor pessoal. Esse meu aqui é um pingente que eu abro, ele tem aqui um tecidinho e eu pingo aqui o óleo essencial, tá? Então, é uma outra forma de eu estar sentindo o aroma do óleo essencial que eu preciso, tá? Pode ser um pingente, pode ser uma bolinha de madeira ou uma bolinha de feltro. Aí tem vários materiais que a gente consegue estar colocando a gotinha e a gotinha aos pouquinhos a gente vai sentindo esse cheirinho e tendo os benefícios. Para dores, gente, ele pode ser usado topicamente, porque o balance ele possui alguns óleos que também trabalham nas questões de dores. Então, ele também vai poder ser usado em questões de bursite, de contusões, tá?
ele também pode ser aplicado. Bom, o frankincense, gente, é o olíbano. O óleo de olíbano, ele é chamado do rei dos óleos, e não é à toa. Ele é o rei dos óleos, gente, porque as propriedades dele são muito nobres, e ele é um óleo muito nobre. Ele é um óleo, então, que vem de longe, vem do Paquistão. A extração dele não é fácil. A árvore do olíbano, gente, ela cresce em ambiente extremamente rude. Ela cresce no meio do nada, num clima seco. O que acontece quando uma planta cresce nesse tipo de ambiente? A planta, ela precisa desenvolver várias qualidades para sobreviver neste ambiente árido. E essas qualidades acabam nos propiciando um óleo essencial extremamente valioso, extremamente complexo na questão química e com muitos efeitos terapêuticos benéficos. Então, ele é um óleo neuroprotetor, ele vai trabalhar a nossa parte do sistema nervoso, e com isso ele consegue dar suporte, então, para a prevenção ou então para o acompanhamento de doença de Parkinson, por exemplo, senilidade, perda de memória. Ele é um óleo que está associado ao poder de concentração, porque é um óleo, gente, que emocionalmente ele nos aterra, ou seja, ele nos traz para dentro da gente, né? Às vezes a gente está meio flutuando, assim, com os pensamentos muito soltos e fazendo coisas que a gente, às vezes, nem está percebendo que está fazendo tudo que a gente faz, né? Esse óleo ajuda a concentrar, ajuda a aterrar, a centralizar. Então, é um óleo utilizado, inclusive, para meditação, por exemplo, ou para quando eu preciso me concentrar mais num trabalho, numa reunião, enfim, eu posso estar usando do olíbano. Além disso, gente, ele tem vários efeitos, várias contribuições importantes para o nosso metabolismo. Então, ele ajuda na desintoxicação por metais, ele ajuda em processos inflamatórios, ele ajuda em processos degenerativos, principalmente relacionados ao sistema nervoso, como esclerose múltipla. Ele vai trabalhar também questões de artrite. E na pele, gente, ele é um regenerador fantástico. Então, ele é um óleo anti-envelhecimento, né? Então, ele vai nos ajudar a trabalhar, a diminuir as linhas de expressão, as rugas, a melhorar a qualidade da pele. É um óleo completo, tá? Por ser um óleo completo, ele também pode ser utilizado das 3 formas. Então, ele pode ser ingerido, e na ingestão eu posso estar ingerindo, então, ele de 1 a 2 gotas no copo, sublingual ou em cápsula. Posso estar inalando o frankincense, é bem gostoso, é um cheiro amadeirado, né? Um aroma amadeirado. Então, quando eu quero tratar questões neurológicas ou questões emocionais, ou quando eu quero o auxílio para a meditação, eu vou inalar, tanto na concha da mão quanto no difusor, e eu posso usar ele topicamente. Então, eu posso usar, por exemplo, na pele, eu tenho um outro rolãozinho que eu fiz, que é para cuidados da pele, aonde eu coloquei o frankincense. Uma outra característica interessante desse óleo, gente, é que ele potencializa a ação de outros. Então, muitas vezes, na hora da gente fazer uma sinergia, que é fazer essa misturinha aí de óleos para nos ajudar, a gente tem ali um óleo que a gente quer que nos dê um suporte, mas a gente pode estar adicionando o frankincense para ele potencializar aquele óleo, porque ele tem essa característica, tá? Deixa eu passar aqui. Deixa eu só usar uma borrachinha aqui. Muito bem. Gente, o copaíba. Copaíba é um óleo brasileiro. Ele vem da Amazônia, das copaíferas da Amazônia. Ele vem de 4 tipos de copaíferas diferentes. O copaíba é um outro óleo também que está no kit, porque ele é um óleo especial, ele é um óleo bastante flexível, digamos assim.
Ele trabalha desde questões de pele até questões internas, da mesma forma que o Oliba. Na pele, gente, ele vai trabalhar questões de eczema, psoríase, dermatite. Ele é um ótimo cicatrizante também. Ele pode ser adicionado, inclusive, a shampoo e condicionador. Ele hidrata a pele, ajuda a reduzir a oleosidade. É cicatrizante, então ele tem vários benefícios para a pele. Mas fora da pele, gente, esse óleo, ele é um excelente anti-inflamatório. Então, ele é bastante usado nas questões reumáticas, ou quem tem artrites, ou situações inflamatórias. Então, sempre que eu tiver um processo inflamatório, eu posso estar utilizando o copaíba. Por exemplo, se tiver uma inflamação no ouvido, eu posso estar usando pelo lado de fora, aplicando o óleo de copaíba, que ele vai ajudar a reduzir esse processo inflamatório. Ele trata também infecções do trato urinário e é um óleo, gente, que está intimamente relacionado ao nosso sistema imunológico. Ele ajuda a equilibrar o sistema imunológico. O nosso sistema imunológico, gente, ele tem que estar forte para a gente, para o nosso corpo, estar pronto a combater agentes externos nocivos, como vírus, bactérias, germes, tá? Porém, existem algumas proteínas sinalizadoras que o nosso sistema imunológico usa, que quando elas estão exageradas na nossa corrente sanguínea, a gente pode estar apresentando quadros alérgicos ou doenças autoimunes. O que é uma doença autoimune? É quando o meu sistema imunológico, ele identifica alguma coisa no meu corpo como sendo um agressor, sendo que essa situação não é uma situação de risco. Então, ele auto-ataca o próprio corpo. Isso é uma doença autoimune, tá? O copaíba, ele ajuda a dar suporte nessas situações. Ele ajuda a reequilibrar o sistema imunológico. Bom, quais são as formas de usar o copaíba? Então, para as funções de artrite, de inflamações, doenças reumáticas, de dores, eu posso estar usando ele de forma por ingestão. A ingestão do óleo de copaíba, gente, pode ser sublingual, de 1 a 2 gotas sublinguais, ou pode ser no copo com água, tá? Ou ainda na cápsula. Conforme a gravidade da situação, conforme se é uma situação aguda, por exemplo, de um processo inflamatório agudo, eu posso estar dando suporte, então, usando mais vezes durante o dia, usando até 4 vezes por dia, tá? Em situações crônicas, eu posso estar usando de 2 a 3 vezes. Por inalação, gente, ele vai trazer sentimentos parecidos com o olíbano. Então, ele também é um óleo aterrador, ele também é um óleo da concentração, que vai trazer concentração, ele é um óleo aterrador, que a gente chama. E aí, para ter esses benefícios, a gente faz o uso aromático, por inalação na concha da mão ou no difusor. E o uso tópico para a pele é direto na região afetada, tá, gente? Direto onde eu quero tratar, eu aplico o óleo de copaíba. Aqui eu quero dar um outro depoimento, que eu até acho que ela está na sala. O copaíba, gente, também ajuda, estava quase esquecendo disso, ele também ajuda a controlar os níveis de colesterol no sangue. Tá? Não é só o copaíba que tem essa ação, nós temos vários óleos que tem, inclusive o lemon, mas o copaíba ajuda a controlar os níveis de colesterol. Melaleuca. Gente, esse óleo aqui, eu sou apaixonada por ele também. O melaleuca, ele é um excelente antisséptico, um excelente anti-infeccioso, antiviral. Inclusive saiu, gente, pelo Conselho da Enfermagem de Santa Catarina, saiu a recomendação para o uso do melaleuca, tá? Agora na pandemia, porque ele tem essas características, então. O melaleuca, ele vai ser muito bem utilizado, então, por essas funções, em acnes, em qualquer erupções que a gente tiver na pele, ele é cicatrizante. Se tiver um corte na pele, ele vai ajudar a esse corte não infeccionar e vai ajudar a cicatrizar. Então, isso eu tenho um depoimento até de casa. Meu marido, agora no verão,
teve um corte feio no dedo, era muito tarde, e ele machucou num lugar muito sujo, que estava sujo com graxa, e estava no auge ali estamos no auge da pandemia, né? Ele não quis ir no pronto atendimento lá, nós não estávamos aqui em Porto Alegre, e aí, então, o que eu tinha em mãos para limpar o corte dele e para resolver a situação era melaleuca. Tinha água, melaleuca e um esparadrapo, um micropore. Eu usei o melaleuca, fiz a aproximação ali dos bordos com o micropore e, para nossa surpresa, embora tenha sido um corte fundo, cicatrizou muito rápido, muito bem e sem nenhum indício de processo inflamatório ou infeccioso. Então, foi muito bem, muito bom. O melaleuca, gente, ele é usado para candidíase, porque ele também faz controle de bactérias. É usado em escoriações, infecção para o ouvido também, ele é um óleo que pode ser usado na região externa aqui do ouvido. É utilizado em herpes e em problemas de pele. Uma outra função muito comum, assim, essa já está mais difundida assim, entre as pessoas, né? É o uso do melaleuca para o controle de fungos. Então, o fungo de unha, gente, é óleo de melaleuca. Uma gotinha todos os dias em cima da unha, na beiradinha da unha, que entra assim por baixo da unha, e em pouco tempo já vai diminuindo. À medida que a unha cresce, ela vai crescer sem o fungo. Ele tem uma ação bem interessante nisso. E ele fortalece também as unhas. Então, tem bastante... tem manicures que adicionam o melaleuca no esmalte, na base, né? Para fazer uma base que fortaleça as unhas. O uso do melaleuca, gente, ele é principalmente o uso tópico, tá? Então, ele vai ser usado direto na região de interesse, e ele vai precisar ser diluído conforme a necessidade da pele. Se a pele for uma pele mais sensível, ele precisa, sim, de diluição. Se não for uma pele sensível, ele pode ser aplicado diretamente, tá? O cuidado que eu chamo a atenção aqui é com as mucosas, gente. Então, assim, ó, nenhum óleo essencial a gente aplica em mucosas, tá? Então, muito cuidado com isso. Na questão da ingestão, ele pode ser ingerido em cápsula, tá? Não se aconselha a ingestão do melaleuca em água, porque o melaleuca, ele deve ser absorvido só lá no estômago. Aí ele vai ter uma ação mais eficiente, tá? E não vai causar nenhum desconforto, certo? Gente, um outro blend da doTERRA é o OnGuard. O OnGuard, ele é um óleo que está muito em vista agora, porque é o nosso óleo da imunidade. Então, o que a doTERRA fez? Tem algumas situações, gente, que a doTERRA preparou esses blends porque são situações corriqueiras ou são necessidades corriqueiras. Uma necessidade corriqueira é o fortalecimento do sistema imunológico. Pensando nisso, a doTERRA, então, fez esse mix. Nesse mix, a gente tem laranja selvagem, a gente tem canela, a gente tem cravo. A junção desses óleos, gente, vão ajudar, então, a combater infecções, sejam bacterianas ou virais, vão ajudar em processos de abscesso, de amigdalite, de endometrioses, de gripes. O OnGuard, ele funciona muito bem também como defesa do nosso sistema imunológico, no sentido de que ele é antisséptico. Então, a doTERRA, inclusive, tem um spray do OnGuard que é para ser utilizado nas mãos de forma antisséptica, ou a gente pode criar o nosso spray utilizando esse óleo, a gente mistura com um pouquinho de água e um pouco de álcool e cria, então, um spray antisséptico que a gente pode usar tanto nas mãos, quanto pode estar usando em superfícies também. Esse óleo, gente, ele, por ingestão, pode ser adicionado, como eu falei, em alguns preparos. Ele tem o gostinho do cravo bastante presente. Então, para mim, é um sabor gostoso, até me remete um pouco à infância. Então, eu gosto bastante dele no café. Eu adiciono sempre ele no meu café. Mas ele pode também ser ingerido com uma colherinha de mel ou então numa cápsula. A recomendação, gente, é ingerir de 1 a 2 gotas, de 1 a 3 vezes por dia,
para dar esse suporte, então, imunológico e para trabalhar as questões sistêmicas, tá? Uma outra característica do On Guard que é bem legal é que ele é um óleo termogênico. Como ele tem a presença da canela e do cravo, ele aumenta a temperatura do corpo e ele acelera o nosso metabolismo. Então, ele também é bem-vindo para quem quer perder peso, para quem quer que o corpo gaste mais energia, que o metabolismo fique mais acelerado. Ele é um óleo bem-vindo para isso também. O uso aromático, gente, então, de preferência através do difusor ou então na concha da mão, tomando aquele cuidado que eu falei de não expor a região depois ao sol, tá? Ele também pode ser usado topicamente, gente, para inflamações pontuais. Então, também está aí na sala uma pessoa que já usou ele direto na garganta quando teve inflamação da garganta, tá? E isso deu um suporte, um apoio, então, para ajudar a controlar esse processo infeccioso inflamatório, tá? Bom, gente, então assim, ó, eu falei de vários óleos, alguns de vocês devem estar até meio tonto, assim, meu Deus, né? Tá, como é que a gente coloca isso no dia a dia, né? Como é que a gente pode organizar? Primeira coisa, gente, que a gente, quando recebe a caixinha, deve pensar é o seguinte, tá, quais são os óleos que eu vou querer ingerir? Vou deixar na cozinha do lado da água. Quais são os óleos que eu quero usar na minha pele? Vou usar no banheiro. Coloco ele no banheiro. Quais são os óleos que eu quero usar à noite? Deixo lá na cabeceira da cama. Então, já deixem os óleos ou as preparações dos óleos em lugares acessíveis aonde vocês, de fato, vão usar. Vou dar um outro exemplo para vocês. Eu fiz um sprayzinho, que esse spray aqui eu gosto de borrifar nos travesseiros. Então, esse spray aqui tem Serenity. Deixo do lado da cama, deixo lá na cabeceira da cama, de noite eu borrifo. Porque se eu deitar e lembrar, eu tenho o meu spray, e o meu spray está longe, eu não vou levantar para buscar. Então, tem que estar perto, tá, gente? Como é que eu costumo usar aqui os óleos do kit? Eu gosto, gente, de, ao acordar, usar o peppermint, e o peppermint eu uso da seguinte forma. Eu boto uma gota na mão, passo bem na boca do estômago, porque aí ele já vai ter ação gástrica. Depois eu pego, passo aqui nas têmporas, esfrego e inalo. Isso me dá energia, me descongestiona, já ativa meu sistema circulatório e eu já me sinto mais animada, mais desperta. Depois disso, eu tomo na água ou lemon ou tangerina, de 2 a 3 gotas. Ou um ou outro. Na verdade, durante o dia eu vou tomar dos dois, mas eu vou intercalando eles, tá? Eu intercalo, inclusive, com outros cítricos, com o laranja e com o grapefruit também. Depois do café, eu tomo uma gota de Gengeste. Tomo uma gota de Gengeste porque ele vai me ajudar em todo o meu sistema gastrointestinal. Se eu for fazer alguma atividade física, eu uso o Brife e, quando necessário, o Deep Blue. Algumas pessoas usam o Deep Blue num creme nas pernas antes de fazer o exercício, porque sabem que são pessoas, cada um se conhece, né, gente? Então, quem tem tendência a ter cãibra, por exemplo, pode estar preparando a musculatura para o exercício, então já usa antes, já passa antes. Quem fez um exercício pesado, então, quando eu faço um treino mais pesado, eu uso o Deep Blue no creme, aí eu tenho aqui, ó, eu fiz um cremezinho com Deep Blue e já pedi também o meu Deep Hub, né, que é a pomada com o Deep Blue, que é para passar na musculatura após o treino, para não ficar com aquela dor pós-treino. O Brief, gente, eu inalo na mão, que é para me ajudar na respiração durante a atividade, tá? Além desses, eu uso atrás da orelha o olíbano, que é o frankincense, e o copaíba. Por que eu uso esses dois? Porque eles dão aquele aterramento, então eles me dão foco e concentração porque eu tenho que fazer. Então eu já uso eles de manhã, tá? Como eu falei para vocês, eu tenho um rolon que eu preparei,
eu preparei esse rolon com melaleuca franciense, tá? E botei cedro também. Esse meu rolon é o rolon que eu uso de manhã, porque ele me ajuda a manter a oleosidade da pele legal durante o dia e ele hidrata também. Então, os meus cuidados estéticos ficam concentrados mais nesses óleos aqui. E eu recomendo, gente, que além de usar todos os dias, eu uso mais de uma vez por dia o On Guard, como eu falei para vocês, eu já tomo ele no café, mas esses 2 óleos, eles são interessantes para serem pingados na máscara se a gente for sair na rua, tá? Porque o aroma deles vai estar nos trabalhando uma série de questões internas, eles ajudam na respiração e eles têm, o On Guard tem essa ação também antisséptica, né? Então é bacana estar pingando uma gotinha dele na máscara se for sair. Não tem sido muito a minha rotina sair pela manhã, porque as minhas atividades estão mais online. Bom, gente, pela tarde, On Guard, eu tomo no café de novo de tarde. Então, o On Guard, gente, lembrando, a gente toma ele várias vezes no dia por causa do sistema imunológico, tá? Se eu tiver com a minha energia baixa, se eu tiver, assim, precisando, né, de mais motivação, eu uso o lemon, uso o tangerina ou uso o laranja na água para me levantar um pouco, né? Para eu poder trabalhar, dar aula, estudar, enfim. Gente, em relação às questões emocionais, tá? Aqui não é que tenha que usar todos. Cada um vai usar conforme a sua necessidade. Então, eu até botei aqui um bonequinho, não sei se vocês viram esse filme, o Divertidamente. Ele tem, assim, uma representação para cada estado emocional, né? Então, o da raiva, da tristeza, da alegria, do medo, né? Quando a gente identifica que a gente está naquela, digamos que eu esteja um pouco mais nervosa em determinado dia, eu vou procurar usar óleos que me ajudem a acalmar, como o Balance ou o lavanda. Se eu estou naquele dia que eu tenho muitas coisas para fazer e eu preciso me concentrar bastante, eu vou usar frankincense e copaíba. E se a minha energia estiver baixa, se eu precisar de mais motivação, de mais ânimo, eu uso o lemon e o tangerina. Posso usar associado qualquer um deles, mas isso vai conforme a necessidade de cada um. Também, gente, se a energia ali no finalzinho da tarde, às vezes dá uma bad, né, que nem eu digo, a energia começa a cair demais, né, a gente fica cansado. Então, eu uso de novo o peppermint. Inalo ele bem profundo, faço umas 3, 4 inalações e passo nas têmporas e às vezes até aqui um pouquinho atrás do pescoço para me ajudar a levantar de novo, né? A voltar a ser produtiva, porque eu dou aula até à noite. E outra sugestão, gente, na limpeza da casa, tá? Na doTERRA, a gente trabalha bastante com essa questão da diminuição dos produtos tóxicos e dos produtos sintéticos muito pesados que prejudicam a nossa saúde, né? Então, se a gente puder estar usando também óleos essenciais para ajudar a limpar a nossa casa de forma eficiente, porém orgânica, porém natural, é melhor. E os óleos que ajudam nisso, gente, que tem uma boa ação antisséptica para limpeza de superfícies, é o lemon e o On Guard, tá? Então, ele pode ser misturado com água, com vinagre ou água e álcool, e a gente fazer, então, a limpeza da casa. E à noite, gente, depois de jantar, eu uso o Zengest de novo, para me ajudar depois, ajudar o meu sistema digestório, porque é um momento em que o corpo começa a diminuir a velocidade, né? Ele começa a diminuir o seu ritmo. Então, para facilitar também que eu durma melhor, eu uso o Zengest. Ele me dá apoio gastrointestinal e, ao mesmo tempo, me auxilia em outras questões. O peppermint, gente, eu uso de noite, mas eu uso umas 2 horas, bem antes de me deitar para dormir, tá? Porque em mim, o peppermint me acorda, ele me dá energia.
só que ele me ajuda também a respirar melhor de noite. Então, eu gosto de usar o peppermint algumas horas antes de me deitar, tá? No meio ali da noite, eu uso ele de forma inalada. Para a pele, de novo, né, gente? Aí de noite, tira a maquiagem, aquela função toda. Melaleuca e frankincense de novo. E para dormir, eu recomendo o lavanda e o brief. O lavanda pode ser usado na sola dos pés, pode ser usado no travesseiro ou no difusor. E o brief, gente, eu recomendo que use no peito e nas costas. Se ficar difícil de passar nas costas, passa na nuca, né? Mas em regiões quentes, aonde vai volatilizar e eu vou sentir esse aroma e vai me ajudar na respiração. Então, aqui está de uma forma breve a minha rotina. A minha rotina, atualmente, ela envolve mais alguns óleos. Eu uso óleo de canela, por exemplo, aqui, né, no difusor, porque a minha pressão é baixa. E, às vezes, é necessário, inclusive, eu ingerir a canela e gengibre. Hoje foi um dia. Mas isso é porque a minha pressão é baixa. Hoje de manhã estava 8/4. Ninguém merece. Me arrastando. Gente, para finalizar, então, eu tenho algumas dicas, tá? Primeira situação, gente. Ousem, leiam e perguntem. Perguntem para quem recomendou, para quem compartilhou os olhos com vocês. Tenham curiosidade de ler, tem bastante material científico, inclusive, a respeito dos olhos. E sejam ousados no sentido de experimentar os olhos. Não tenham medo de experimentar. Então, eu tenho vários preparos aqui que eu fiz para mim e que me fazem muito bem, né? Dentre esses preparos, gente, então é interessante um spray calmante, calmante para a pele, né? E aí eu posso unir alguns óleos do kit, como o copaíba, o lavanda e o melaleuca. Posso criar um desodorante. Eu fiz um e é bem eficiente, gente. Um desodorante em spray para os pés. Tem os cremes que a gente pode estar criando. Lembrando que para fazer um creme, gente, é muito simples. É misturar o óleo essencial ao creme. Só que o que se recomenda é que o creme seja um creme que não tenha derivados de petróleo, que não tenha óleo mineral e não tenha parabenos. Por quê? Porque o óleo mineral ele tem uma molécula grande. Essa molécula grande, ela acaba atrapalhando a absorção do óleo essencial, porque ela vai cobrir os poros da pele. Então, o ideal é que a gente use um creme com base natural também. Pode ser usado, então, pode ser criado os rolons, com as misturinhas que a gente já tem o hábito de fazer, eu já deixo preparado para o uso ficar facilitado. Outra dica, gente, se vocês usam em cápsula, preparem as cápsulas e levem, carreguem com vocês. Por exemplo, se é interessante eu consumir o óleo ingerido em cápsula após o meio-dia e eu trabalho fora, eu carrego. Carreguem, tem uma caixinha, coloquem ali a cápsula e carregam, uma forma prática de carregar o óleo. E deixem os olhos visíveis. E, gente, hoje era isso que eu queria compartilhar com vocês. Contem comigo, fico à disposição. Agora eu vou ler aqui o chat também. Tem muita coisa.